noite em Pembrokeshire não chega de uma vez, mas se cola às colinas com uma sombra suave. Primeiro às sebes, depois aos muros de pedra e só então às estradas estreitas entre as fazendas. Em fevereiro de 1977, o ar estava úmido e cheirava a mar, embora a costa ainda distasse umas boas 20 milhas. Naqueles dias, uma tensão pairava sobre toda a Grã-Bretanha. As greves dos mineiros acabavam de terminar, a economia do país mal se sustentava e na Irlanda do Norte os troubles não cessavam. Mas no condado de Dyfed, como haviam rebatizado o velho Pembrokeshire após a reforma de 1974, a vida fluía em seu ritmo habitual, entre fazendas, escolas e trens ocasionais para Cardiff. Na cozinha da Sra. Evans, o relógio fazia tic-tac, a chaleira fervia e lá fora na janela, no céu que escurecia, a rosa brilhava fracamente. Assim os locais chamavam Vênus quando aparecia após o pôr do sol. A Sra. Evans morava numa cabana do século XVIII perto da aldeia de St. Brides, onde sua bisavó havia trabalhado na fazenda de Lord Cawdor. Na família ainda se falava galês, especialmente quando se preocupavam ou rezavam. Uma tarde quase comum, não fosse o cão que de repente ergueu as orelhas e rosnou não para a porta, mas para a janela, como se aquilo que temia não estivesse na soleira, mas flutuando sobre o pátio. Tawel Bram, disse a Sra. Evans em galês, e ela mesma não acreditou que sua voz não havia tremido. Aproximou-se do vidro e viu, sobre o campo onde os fardos de feno pareciam chapéus pretos, flutuava uma luz redonda. Não o refletor de um trator, esses sempre brilham laranja, mas algo prateado como a lua, só que perto demais. A oeste, sobre o mar, piscavam as luzes da refinaria de petróleo de Milford Haven, a maior da Europa, construída apenas 10 anos antes. Mas o que via sobre o campo não se parecia nem com as tochas da fábrica, nem com as luzes do aeródromo de Brodie. A luz não golpeava, mas fluía uniformemente para baixo, e nessa luz caminhavam, parecia, sombras de estatura humana. Piscou e as sombras desapareceram. A luz também, como se alguém tivesse coberto uma lâmpada com a palma. Na manhã seguinte, a Sra. Evans não disse nada a ninguém. Nas aldeias, as palavras vivem mais que as pessoas, e ela não queria que sua palavra vagasse pelas cozinhas todo o inverno. St. Brides era minúscula, apenas 200 almas, uma igreja de Santa Brígida do século XIII e uma escola de 30 alunos. Todos se conheciam, e as fofocas se espalhavam aqui mais rápido que as cinzas de queimar restolho. Mas ao meio-dia vieram os meninos da vizinhança, aqueles que brincam com coelhos atrás da escola, e começaram a falar todos ao mesmo tempo. Senhora, a senhora viu. A senhora também viu, não foi? Em 14 de fevereiro de 1977, na escola primária de St. Brides, a professora Sra. Harper levava as crianças para fora da sala para o recreio. Harper ensinava ali há 20 anos e lembrava-se de como, durante a guerra, as crianças se escondiam sob as carteiras quando bombardeiros alemães voavam sobre a escola rumo às docas de Milford. Então também o céu trazia medo, mas um medo compreensível. 2 alunos, David Davis e Helen Griffiths, de 10 anos, como obedecendo a uma ordem, ergueram as cabeças. No céu, baixo e cinzento como um chalo úmido, flutuava algo redondo. Nem uma bola, nem um avião, uma cúpula em forma de cogumelo, lisa, como polida. Em seu flanco dançavam reflexos opacos, como se um sol invisível se refletisse no metal. As crianças primeiro riram, disco voador, mas o riso se calou, porque a cúpula, ao descer, ficava maior e o silêncio ao redor se adensava como antes de uma tempestade. De repente, balançou como se escutasse e foi para o lado, atrás da fileira de árvores, sem emitir nem zumbido nem assobio. Depois de um minuto, não havia nada sobre o horizonte, apenas gaivotas. O diretor da escola, John Evans, um homónimo, não parente da mesma Sra. Evans, telefonou para a delegacia de polícia de Dyfed, em Haverfordwest. O rádio respondeu brevemente.
recebido. Naqueles anos, apenas 40 policiais trabalhavam na polícia do condado, numa área de 1.500 milhas quadradas, da costa da Baía de Cardigan até a foz do rio Cledau. E à tarde, quando as ruas se esvaziavam, na estrada A4076, entre Haverford West e a pequena aldeia de Marloes, parou uma patrulha Vauxhall Viva. O policial Albert Rees, de 42 anos, veterano da polícia com 20 anos de serviço, saiu do carro, acendeu um Embassy e ficou imóvel. No vale, na escuridão, ardiam duas luzes brancas, nem faróis, nem lanternas de fazenda. Havia visto faróis por décadas e sabia como saltam sobre buracos, mas essas ficavam firmes, no mesmo nível, e pareciam girar lentamente como olhos de coruja. Rees havia servido ainda nos tempos do velho Pembrokeshire. Lembrava da reorganização policial de 1974, quando 3 condados se uniram em Difford. Durante esses anos havia visto de tudo, de brigas de bêbados a ovelhas presas em sebes. Mas isso, nunca. Rees apagou seu cigarro, pegou os binóculos Zeiss que restavam ainda dos tempos de guerra. Entre as luzes se delineava uma silhueta, redonda como uma tigela invertida. Chamou pelo rádio o seu parceiro, mas a conexão crepitou, gemeu e um assobio suave rolou pelo alto-falante, como se alguém tivesse passado o dedo no vidro. Embaixo, onde se estendia um prado úmido perto de uma pedreira vitoriana abandonada, prateado plagiada, de repente brilharam 2 figuras, magras, um pouco mais altas que uma criança, com cabeças desproporcionalmente grandes. Não caminhavam nem corriam, deslizavam como reflexos. Rees piscou e baixou os binóculos. As luzes se apagaram. Uma onda de neblina, como de calor, passou sobre a planície e tudo ficou preto e vazio novamente. No dia seguinte todos falavam. No correio de St. Bride's, onde o chefe dos correios, Gareth Jones, recebia telegramas num aparelho Siemens antiquíssimo, no ponto de ônibus, a vovó Mary apertava sua bolsa contra o peito e sussurrava: "Ainda me lembro de luzes estranhas sobre o mar durante a guerra. Pensávamos que os alemães preparavam um desembarque, mas isso..." Na padaria de Thomas Phillips, na High Street, riam. Todo o março algo voa por aqui junto com as garças. Na fazenda dos Davidson, que tinham um rebanho de 100 cabeças de Aberdeen Angus e forneciam leite para a usina cooperativa de Narberth, as vacas ficavam amontoadas, silenciosas, como se escutassem a terra. No curral restaram círculos de grama amassada, de exatamente 12 pés de diâmetro. E até aquele que não acredita em nada exceto o lucro admitia: com um trator Fordson Major não se faz uma marca tão perfeita. O rumor chegou ao repórter da Rádio Wales, Alan Michaels. Veio numa velha van Ford Transit, gravou 3 relatos, crianças, professora, policial, e à noite transmitiu a reportagem no programa Crónica do País de Gales. Uma semana depois chegou uma equipe da BBC Wales dirigida pelo produtor Derek Gwynne. Filmaram o panorama das colinas, a parede da escola, uma vaca silenciosa, a fita preta da estrada por onde rolam as nuvens. Na tela tudo parecia comum, mas as pessoas diante das televisões viam mais. Viam suas próprias noites nas quais algo flutuava sobre o pátio e seus próprios cães que rosnavam para o vazio. Em março, a onda atingiu mais a oeste, perto de Neyland Haven, um porto pesqueiro onde atracavam 2 dúzias de treineiras e havia uma estação de salvamento. Os pescadores viram como sobre a baía lampejou uma cúpula opaca e ficou suspensa na altura de voo de pássaros. O vento era marinho, pausado, soprava do sudoeste, como sempre em março, trazendo cheiro de algas e chuva, e da água subia vapor salgado, mas a luz se mantinha firme, como uma boia imóvel. Um dos pescadores, Thomas Tom Barco Edwards, de 70 anos, cuja família pescava nessas águas desde os tempos da Rainha Vitória, um homem silencioso de botas de borracha, disse que havia ouvido o silêncio mais forte que o oceano, como nos ouvidos antes de mergulhar. Expressou exatamente assim: silêncio mais forte que o mar. Alguns minutos e tudo desapareceu, como se alguém tivesse puxado a tomada da parede. Em
abril chegaram novas histórias. Na fazenda dos irmãos Griffiths, Gareth e Morgan, que criavam ovelhas galesas da montanha da raça Snowden e tinham 50 hectares de campos de cevada, o cão rosnou novamente para a janela. No jardim, uma macieira Bramley centenária se erguia em neblina úmida e através de seus galhos se filtrava uma faixa de luz pálida que se movia como um pêndulo. Os irmãos saíram para o pátio, levando lanternas ever-ready com pilhas ever-ready e notaram que o relógio Smiths da cozinha, o Westclocks do quarto e o alemão Junghans do celeiro haviam parado todos juntos às 23h27. As lanternas se apagavam e se acendiam novamente, como se o ar tivesse se adensado de eletricidade. Depois se descobriria que nessa mesma noite, exatamente às 23h27, pararam relógios em 4 casas num raio de 2 milhas, um fenómeno que os físicos da Universidade de Cardiff nunca conseguiram explicar. Sobre o prado flutuava uma cúpula, agora se via bem. Na borda inferior, como numa camisa com punhos, brilhavam painéis retangulares e de um deles se estendia para baixo um raio estreito, quase avermelhado, fino como um fio. Rastejava pela grama e árvores. Tocava levemente a parede da casa de pedra cinza local, extraída das pedreiras de Preseli. Deslizou pela janela. E os irmãos de repente sentiram algo estranho. Não medo, não êxtase, mas atenção. Como se alguém os estudasse. Digam, disse o mais novo Morgan, em galês. Não para si mesmo, mas para o que estava no céu. Chega! E o raio pareceu ouvir. Recuou. A cúpula balançou, não para cima, mas para o lado, como se o vento a tivesse empurrado, e no momento seguinte desapareceu. Os irmãos ficaram na escuridão branca, onde até as corujas da floresta próxima pareciam ter esquecido sua canção. Os relógios não voltaram a funcionar. Tiveram que dar corda pela manhã. O comissário-chefe de Dyfed, Raymond Jack, ordenou a criação de um grupo de trabalho especial, sob o codinome Operação Melro. A polícia atendia chamadas, elaborava relatórios. Nos relatórios constavam palavras como fonte de luz desconhecida, interferências eletromagnéticas, vestígios físicos. 3 vezes vieram pessoas de Londres, oficiais do Departamento D4 do Ministério da Defesa, especializada em investigar relatórios sobre objetos aéreos não identificados, com casacos discretos, e perguntavam rigorosamente, mas educadamente. Não discutiam nem riam, apenas escutavam e anotavam. Entre eles estava o Major David Hartfield, oficial de inteligência da RAF, e a doutora Margaret Harris, do Departamento Científico do MOD. O policial Rees disse depois à esposa: por eles, não dá para saber se acreditam ou não, mas precisam que estejamos mais calmos do que estamos. Em 18 de maio de 1977, num bosque ao norte de Everford West, na região do antigo forte de Castroggy, encontrou-se o fazendeiro Evan Morgan de Scollock Cross. Voltava do campo, onde verificava cordeiros recém-nascidos. Em maio é época de parto nas ovelhas galesas, quando viu sob os carvalhos uma cunha escura contra o céu, como se parte da noite tivesse se tornado ainda mais escura e tomado forma. Através dos galhos de carvalhos velhos, que lembravam ainda os tempos dos Tudor, piscavam retângulos opacos como escotilhas num navio. De um deles se estendia um raio fino, e onde quer que caísse, ali parecia desbotar. A neblina ficava leitosa, a grama ficava prateada. Morgan recuou, mas não fugiu. No vale do rio Cledau não gostam desses, os que fogem. Seu avô lutou contra os Boers na África do Sul, seu pai contra os alemães no Somme. Os Morgan não fogem.
Ficou de pé e olhou. O raio tocou brevemente sua bota de trabalho Hunter, de borracha, para trabalhar em campos úmidos. Não sentiu nem calor nem frio, apenas uma pressão cócegas no ar, como antes de uma tempestade. Então a cunha se dissolveu, não voou, mas se apagou como uma pincelada em vidro molhado. Isso não é nosso, disse naquela noite no pub Bryn Hafren, em Scollock Cross, olhando a espuma da cerveja Brains. E não é deles, é de alguém para quem não importa em que fé estamos e que colheita temos. A onda começou a diminuir. Em junho de 1977, a polícia de Dyfed havia registrado 47 relatórios oficiais de avistamentos de objetos não identificados. O Ministério da Defesa classificou o caso como arquivo DJ-77 e o colocou no arquivo com a nota inexplicado. Restaram círculos na grama, topos quebrados de bordos jovens, 7 relógios de parede parados em casas diferentes, anotações nos cadernos do policial Rees e do repórter Michaels e impressões de fita magnética, onde ruídos e idênticos droga soavam idênticos. Restaram desenhos de crianças. Pratos prateados sobre vacas. Homenzinhos engraçados, com olhos grandes e a inscrição em galês. Roedenton Gwylio. Eles observavam. Restou uma reportagem vespertina do estúdio BBC Wales em Cardiff. Breve, sem conclusões. Como se uma pergunta tivesse sido feita, mas esqueceram de gravar a resposta. E restou o hábito de erguer os olhos. Os velhos que lembravam dos bombardeios de 1940 a 41, ao tirar o lixo, demoravam o olhar na borda preta do céu sobre a Seb. Os adolescentes que escutavam Sex Pistols e usavam jeans Lee, ao voltar do rio Cledau, fotografavam o vazio em filme Kodak 126, por precaução. A professora senhorita Harper começou a fechar as cortinas mais cedo, embora dissesse a si mesma que era por causa da corrente de ar. O policial Rees parou de fumar no acostamento. Agora se parava na estrada noturna, apagava as luzes da patrulha Vauxhall Viva Mark II e ficava sentado no carro, escutando como funcionava um motor de 4 cilindros, como se o som feito por humanos pudesse manter o mundo no lugar. E a senhora Evans parou de temer a janela. Às vezes à tarde se aproximava do vidro e olhava a escuridão. Atrás dela fazia tic-tac o relógio Smith-Enfield, herdado da mãe. Na lareira estavam fotografias do marido no uniforme dos fuzileiros reais galeses. Não voltou da Normandia em 1944. Ali novamente estavam os fardos como chapéus pretos e às vezes Vênus. Pensava que quem quer que tivesse vindo parecia não ter levado nada, não ter deixado nada, exceto o silêncio, que havia se tornado um pouco mais denso em seus lugares, e ainda, exceto o sentimento que não se pode transferir para um relatório. O mundo é grande e olha de volta. 29 de maio de 1977, naquela última noite de maio, quando Pembrokeshire cheirava a terra úmida e sal do mar da Irlanda, sobre as encostas das colinas de Preseli, onde tribos celtas dos Silures outrora extraíam pedra azul para Stonehenge, deslizou um brilho silencioso e desapareceu. O cão Bram ergueu a cabeça, mas não rosnou, apenas mexeu a orelha e se deitou novamente. O relógio Smith na cozinha andava tiki-taki, como deve ser, e mesmo se em algum lugar, longe, ferro redondo com painéis retangulares cruzasse um céu alheio, na casa havia calma. Porque mistério nem sempre é medo. Às vezes é simplesmente vizinhança sobre a qual sabemos um pouco mais que ontem. E quando amanhã, como de costume, veio não do leste, mas silenciosamente da chaleira do rádio Philips sintonizado na BBC Radio 4, do cheiro de pão fresco da padaria Philips na High Street, na aldeia voltaram a falar do tempo. Das chuvas que novamente prometiam ser abundantes,
do preço da lã que havia caído depois das greves, do novo ministro que prometia ajudar os fazendeiros. Mas se alguém de passagem mencionava fevereiro, março, aquelas luzes estranhas, ninguém mais ria. Todos lembravam como o silêncio pode se tornar mais forte que o mar. E como um olhar lançado numa janela escura uma vez volta de longe, daquele lugar onde as estrelas não apenas brilham, mas também respondem. Anos depois, o caso Pembrokeshire entrará nos livros didáticos como um dos casos de avistamentos de OVNIs em massa mais minuciosamente documentados da história britânica. Os arquivos do MOD só serão desclassificados em 2008, após 30 anos. O policial Rees se aposentará em 1984 e até o fim da vida manterá: sei o que vi e sei que não sei o que era. A professora senhorita Harper ensinou na escola de St. Bride's até 1995. Seus alunos, já adultos, às vezes voltavam a ela com a pergunta: lembra daquela primavera? Ela lembrava e sempre respondia igual: o céu é maior do que pensamos. E a senhora Elizabeth Evans viveu em sua cabana até 1991. Os vizinhos diziam que até seus últimos dias gostava de ficar na janela à tarde e olhar as estrelas. Quando faleceu, os novos proprietários encontraram entre seus pertences um caderno com anotações. Na última página, datada de maio de 1977, estava escrito em galês: Maer ser ingurando. As estrelas